Deputado Glauber Braga, PSOL, Rio de Janeiro, na tribuna. E dos demais líderes partidários, que aqui tem um precedente muito perigoso. Precedente esse que está, inclusive, conseguindo reunir partidos de posições ideológicas diferentes contra a ampliação daquilo que possam ser práticas autoritárias conduzidas no parlamento. A gente não pode aceitar que isso aconteça. Quero, inclusive, me dirigir aos mais variados partidos, porque eu acho que é importante que os seus representantes possam se dirigir ao microfone para fazer a mesma reclamação. Hoje pode ser uma matéria que o PSOL não queira deliberar. Amanhã pode ser uma matéria que os senhores não queiram deliberar, e isso vai servir como um precedente para qualquer matéria a ser discutida na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, nesse caso no Congresso. Sobre o veto do presidente da República, senador Paulo Paim, a gente já sabe para quem que Jair Bolsonaro governa. Governa para quem está no topo da pirâmide, para os mais ricos, para aqueles que têm muita grana. O argumento utilizado pelo governo, deputada Luísa Erundina, para que essa matéria não fosse deliberada, é que teria um gasto adicional de 20 bilhões de reais. Como se não fosse esse mesmo governo que sustenta a política de concessão daquilo que eles vão dizer que são incentivos, mas na verdade é abrir mão de receitas de 1 trilhão de reais para as multinacionais de petróleo. Como se não fosse esse mesmo governo que articula com a bancada do latifúndio a renegociação das suas dívidas. Quem é que recebe BPC? Brasileiros e brasileiras que acompanham a sessão nesse momento. São aquelas pessoas que têm dificuldade sensorial de natureza grave, acompanhada de um rendimento de 1/4 de salário mínimo. Ou as pessoas com idade avançada e 1/4 de salário mínimo. O que essa proposta faz? Diz que passa a ter o direito ao benefício quem ganha até metade de um salário mínimo. Eu desafio o presidente da República a viver durante um mês com metade de um salário mínimo. Isso não é 0,00000% do que o seu filho senador da República lucra com as atividades que tem com a Copenhague. Não é nem perto disso. Gostaria, inclusive, que o filho do presidente da República, senador, me respondesse no microfone se está perto do que ele lucra com as suas atividades empresariais, entre aspas. Aí o governo vem e diz: não, quem ganha 1/4 de salário mínimo vive numa situação de miséria, de extrema pobreza, vai ter que continuar ganhando 1/4, vai ter que continuar não tendo direito àquele que ganha um pouco mais, que tem um rendimento de metade de um salário mínimo. É exatamente por não considerar esse tipo de prática do governo Bolsonaro razoável, porque, repito, vira as costas para aqueles que têm os menores rendimentos e garante os privilégios de quem está no topo da pirâmide. Eu quero muito ver a listagem depois dessa votação, quem foram aqueles deputados e senadores que tiveram a coragem de votar contra aqueles que ganham, que têm um rendimento mensal de meio salário mínimo. Isso é uma vergonha. Com a palavra